Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sol Podcast, pessoal. Nossa, vocês estão percebendo essa luminosidade toda vindo daqui, da minha esquerda? Vocês estão percebendo alguma coisa diferente? Não? Muita luz. Uma luz diferente da de sempre. Vocês estão... Ninguém está percebendo nada? Um brilho assim, ó. Já que as nossas câmeras são fixas, não dá para você perceber. Eu vou dar um close aqui assim, ó. Aqui, ó. Olha, tem close sim. Tem close. Ah lá. Olha os dentinhos dela. Volta, Rafael, volta. Primeiro, Sol Podcast sem aparelho. O pitículo com Agora ela ficou mais parecida comigo? Comentem. Eu achei que eu fiquei mais Por parecida favor, com minha mãe. comentem. Pra alegria de alguns e ciúme de outros. O que eu posso fazer, né? Enfim. Gente, eu nunca encanei com essas coisas. Eu sempre falei pra Mônica que fazer o quê? A gente vive num mundo tão, né? Tem que deixar o filho começar a namorar cedo, não adianta querer segurar. Já falei que, Maria Clara, com uns 27, 28, pode namorar, vai fazer o quê? Não dá, vai esperar mais do que isso. Ai. Então tá. Então tá, né? Bonitinha do pai, lindeza. Bom, cá estamos novamente para o nosso Sal Podcast. Uma alegria ter você conosco e agradecer mais uma vez aos nossos estimadíssimos patrocinadores Doc Fácil Contabilidade é o próximo. Calma, Fábio. Matrix. Doc Fácil Despachante. Um abraço para nossa queridíssima Cléia. Matrix Contabilidade. Patrão Rig Cruz Advogados. Spa Júlio Ganico. Shake Agência. Marcel Lima, Planejador Financeiro. E Spinehead. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Pelo apoio Obrigada, de pessoal. sempre. Grande abraço. Deus os abençoe. Amém. Muito bem. Estávamos em ritmo até então de Sal News, né? Falando sobre alguns assuntos espinhosos, dando nossas opiniões sobre vários temas que têm surgido na mídia e tal. Hoje viemos falar de uma coisinha um pouquinho diferente, né? Mudar um pouquinho o tópico. Muito embora, de certa forma, também esteja no noticiário, né? Sim. Também, Porque mas é uma outra faceta. É uma né? outra pegada. É uma coisa até que é um tema mais particularmente, digamos assim, familiar para nós, né? Assim, uma coisa que sempre esteve no nosso radar. Sim. Mas enfim, sem mais delongas, você deve ter visto muitas matérias hoje em dia aí falando sobre ESG, né? Essa nova presepada que aparece aí no mundo corporativo, né? Aí já vai vir os mesmos que são os pais de pet vão vir agora me esculhambar porque eu tô esculhambando o ESG. O que é isso? Eu não sei o que É uma então. sigla de Environment, nem lembro, tá? Porque não me interessa muito nessa bobagem, porque é o negócio das questões ambientais, sociais, minorias e tal. É a empresa ser politicamente correta. Ah, tá. É a Beautiful People dentro da empresa. É Como o é departamento que- de Beautiful People. Tá nativa já, né? Em grandes empresas. Eu achei que o departamento ESG. de Beautiful People... Já ia seguir os passos do meu pai e falar um negócio bem... Eu acho que é Environment, polêmico. Sustainability. Eu ia falar que eu achava que o sei lá, departamento que é? Beautiful People das empresas era o RH. Eu acho, tô falando que eu acho, porque vocês veem, eu realmente, né? Mas você vai... ESG. Tá. Aí eu vou falar, mas você vai falar de um assunto que você não entendeu, não pesquisou? Não. Por quê? Porque eu não tô nem aí para o ESG. Isso. Porque isso aqui é só papo de louco. Eu acho que deve ser alguma coisa como governança, de sustentabilidade e ambiental, de sustentabilidade ambiental, qualquer parada como essa. A sigla faz referência aos princípios environmental, social e social. governance. Então, Então, ambiente, social e governança. porque o environment já falaria de sustentabilidade, né? Então esse que eu achei que era sustentabilidade é social. Tudo bobagem, né? Então, E o que você quer falar sobre isso? na verdade, não é que sobre tem a ver? isso. Ah, tá. Né? Foi o preâmbulo, né? É um preâmbulo, porque hoje, por exemplo, na minha apresentação no BNI, sim, voltei para a BNI Destaque, equipe do meu coração, né? Foi muito bem recebido, obrigado a todos. Agora você tem que explicar o que é o BNI. BNI, Para os Quem não desavisados. conhece o aqui. BNI é a maior e mais importante rede de networking do mundo, que funciona à base de trocas de referências qualificadas.
Então não é só eu dar o contato para um, dar contato para outro. É a aproximação de quem precisa tomar um serviço, de quem tem um bom serviço para prestar a partir da rede de contatos da nossa equipe. Então nós somos hoje 43 empresários que se reúnem toda semana e através de uma metodologia a gente faz essa engrenagem andar. É parecido com uma confraria? Tem alguns elementos de confraria sim, mas ela não pode se tornar uma confraria na medida em que você só deve estar lá quando tem capacidade de atender mais clientes. Eu, por exemplo, saí da primeira vez do BNI porque ela tinha se tornado para mim só uma confraria. E é um princípio do BNI que você não fique só pelas relações, porque é muito agradável. As pessoas, é um ambiente muito saudável, muito fraterno mesmo, né? De enorme aprendizado, mas o objetivo é que assim seja. Fazer negócios. E que a partir dessa união genuína surjam negócios. Sim. Então, nossa equipe, por exemplo, no mês passado gerou alguma coisa perto de 500 mil de resultados. Uau. Para os membros, né? Da hora. E não é que a gente compra uns dos outros necessariamente, não é isso. É que através das referências qualificadas, chegamos a pessoas que precisam dos nossos serviços, né? Então tem esferas de Muito contato, Power Teams, é bem legal, a metodologia é bem legal. Eu não sei se você tem essa informação, mas já que estamos aqui nesta casa maravilhosa que nos permite, que é o YouTube, quantas equipes existem no Brasil? Tem ideia, não? Você sabe isso que foi dito na última eu reunião. saberia, em condições normais eu saberia, mas eu me esqueci. Porque ó, em Guarulhos... Eu acho que é mais de 5 mil, pelo menos. Não, no Será que mundo. tem No Brasil, não. No mundo então é 11 mil no mundo. No Brasil Lembrei deve ter agora. algumas centenas. Eu imagino que talvez umas 300. Alguma coisa assim. Só em Guarulhos tem 5 ou 6. Né? Então são muitos membros e é uma organização bilionária em termos de negócios gerados, né? Presente em 76 países. Isso eu sabia, mais de 70 países eu sabia. E no Brasil ela é bastante forte. Mas eu falei do BNI pelo seguinte, na minha apresentação semanal, né, todos os empresários têm 30 segundos para fazer seu pedido de referência. Hoje eu falei disso, né? De que essa mentira que contaram para nós, que cada pessoa pode trabalhar com o que ama e fazer o que quer no momento que tem vontade, é uma conta que não fecha. E todas essas coisas, né, de todos os acolhimentos a todas as minorias e todos os socorros a todas as fragilidades, isso é uma loucura. E está gerando uma neurose coletiva. Né? E isso tem tudo a ver com esta geração que é a mais inepta e incapaz em mais de 100 anos. Então, as empresas estão vivendo uma grande dificuldade com mão de obra, com seus recursos humanos. E aí, nesse episódio e nos próximos episódios aqui, né, nos que nós gravaremos hoje, nesta microsérie, por assim dizer, nós vamos nos debruçar sobre esse tema. E aí eu falo do ESG, que para muita gente é uma panaceia, que para mim é uma grande bobagem, exatamente porque eu entendo que isso aqui é o princípio da loucura e a raiz de todo mal. Sim. Né? Não isso em si sozinho, né? Mas claro, o lugar de onde isso vem. Né? Porque aí todo mundo é muito frágil, você não pode dizer nada para ninguém. É uma perda de energia muito grande, né? Exatamente. Então, do tipo... As empresas estão instalando departamentos para cuidar disso? Sim, isso está Eu se lembro tornando de uma uma amiga exigência. nossa, eu lembro de uma amiga nossa que ela está adicionando ao trabalho dela esse sistema, né? Não porque ela quer, obviamente, ela se submete a... Não, e tem especialistas nessa área, caras que estão ganhando uma fortuna, né? E assim, o problema é que essas pautas todas, elas vão bebendo de causas que são legítimas. Mas a justificativa é boa. Antes de você, porque assim, quem conhece a gente que né, sempre passa por aqui e tal, para dar um alô, muito obrigada, pode pôr um curtir aí também no canal, mandar ajuda nós. Mandar um episódio que você gostou para um amigo e tal, né? Sim. Mesmo copiar o link, simplesmente, isso já ajuda a gente. Então, mas aí quem não conhece, de repente caiu aqui de paraquedas, acho que pode ainda não ter captado. O que é esse bendito desse negócio aí, Fábio? Então, o ESG é um departamento que cuida das práticas politicamente, socialmente e ambientalmente responsáveis dentro das empresas. Então, para muitas empresas, isso agora, do mesmo jeito que se falou em inclusão, né? Em cotas, por exemplo,
para pessoas que portam deficiências ou que, enfim, né? Todas essa mesma sequência de pautas, né? Isso vem do mesmo lugar. Então é como se para uma empresa ser uma empresa séria, idônea, correta, ela tem que ter todos esses indicadores. Então, por exemplo, 400 anos atrás, não lembro quantos, acho que uns 30 anos atrás, eu ouvi o seu Vitor Cialis do Axê, né? O Axê não é uma empresa que eu super admiro, não é isso, tá? Mas o seu Vitor era uma figura que eu admirava muito. E que nem está mais entre nós. Não está mais entre nós. Provavelmente a empresa dele já deve ter isso aí, já. Não, com certeza. Não dá para não ter o laboratório. Não dá para não ter. Agora é uma coisa obrigatória, né? Não sei se legalmente falando, mas... Socialmente falando, agora isso aqui... é a mesma história do compensação de carbono. É a mesma coisa. Tá. Né? É Aí vão dizer, 2030. Fábio, mas você está minimizando isso? Tô, porque tem uma histeria em torno disso, né? Sim. Mas você não está vendo o aquecimento global, as questões climáticas, o que aconteceu no Sul, não tem nada a ver. Tem a ver o moço, o seu Vitor? Sim. Então, o seu Vitor Cialis, a primeira vez que eu ouvi alguém falar disso, 30 anos atrás, o seu Vitor Cialis estava fazendo um balanço social. Toda empresa que é uma sociedade anônima, ela é obrigada, por lei, pela legislação, ela tem que fazer um balanço, né? Porque os números dela têm que ser públicos, certo? Sim. Porque ela tem as ações na bolsa, enfim, toda uma questão. E aí, eles começaram a falar do balanço social, quando ninguém falava sobre isso. Tá. Por quê? Porque o Axê sempre foi uma empresa que tinha essa pegada de ajudar o entorno, de investir nas comunidades vizinhas, né? De dar uma contrapartida para a cidade, etc e tal. E eles faziam tanta coisa, seu Vitor principalmente, né? Ele tinha, né? Salvo engano, a filha está por aí, né? A Lara, se não me engano, filha com deficiência visual. Então eles tinham um grande trabalho, uma grande entidade. Eles sempre fizeram muita coisa. Certo. Até que alguém falou, escuta, vamos contar essa história, porque nós estamos fazendo tanta coisa legal, isso pode servir de incentivo para outras pessoas e também para a gente capitalizar tanta coisa bacana que a gente faz, deixa as pessoas saberem. Claro. Nós somos uma empresa legal, vamos contar. Certo. Né? E eles faziam esse balanço. Era um calhamaço. Os caras faziam coisa pra caramba. Isso é uma coisa. Sim. Só que a Beautiful People cancela empresas, por exemplo, que tem um assunto lá que não gostamos da postura dos caras sobre isso. Eu ia te perguntar se, por exemplo, se esse, vamos chamar aí um departamento? Eu diria que... Não, né? É como se fosse... Não é bem um departamento, vamos chamar de uma área. Tá bom. Tá? Um setor, um ponto de atenção, enfim. Essa área, ela também, por exemplo, que hoje em dia eu percebo que muita gente faz uma reclamação assim sobre assédio moral. Não estou dizendo que não tem. Claro que tem. Né? Então, mas tem muita gente que, sei lá, o cara espirrou e a pessoa olhou com uma cara assim e fala, tá, né? Porque, por exemplo... Isso também entra nessa área ou não? Eu acho que isso não. Tá. Eu acho que isso não. Posso pontuar? É uma ótima pergunta, viu? Eu fiquei em dúvida. Talvez entre sim. Eu imagino que nessa área... Só uma coisa, é que a gente não ia falar de ESG. Eu tô falando só que essa é uma pauta que tem aparecido muito. E eu já confessadamente disse que eu não entendo tanto do assunto, né? Eu só falei de forma ilustrativa, que senão os caras vão falar, pera, mas vocês estão falando do assunto que... Não é. Isso é só o preâmbulo. Mas diga, filha. Não, então, porque eu acho que para clarificar melhor, uma coisa que, pelo que eu entendi, entraria nessa área que serve como uma métrica para reprovação social a uma empresa, por exemplo, algo que entraria seria, somos uma marca de cosmético, por exemplo. Eu tenho uma marca de maquiagem aqui e os meus concorrentes estão fazendo produtos que não são testados em animais e aí tem aquele rótulozinho, né? Aquele cruelty free. Cruelty free. Nós somos cruelty free. E a minha marca agora está sendo cancelada na internet porque nós fazemos testes em animais. Okay. Ou porque, sei lá, eu não tenho... não tenho dinheiro, não tô com a condição para emitir um certificado disso, por exemplo. Ou a questão da emissão do carbono. Por exemplo, aplicativos de corrida, hoje em dia, eles geralmente têm a opção
de você pagar mais caro por uma corrida que é ambientalmente amigável. Porque aí você paga mais caro e aí eles falam que uma parte do valor da sua corrida vai ser destinada a alguma coisa que vai compensar o carbono que você emitiu durante a sua corrida. Que será, né? Então são coisas... É um pega-trouxa bem, né? É um pega-trouxa bem... E no próprio show business também, na parte do entretenimento, tem muito isso. A Disney mesmo tem tido uma grande... Tem se envolvido muito com essas causas. Tanto que você pode olhar a temática dos últimos filmes os filmes de princesa, acho que isso fica mais claro ainda. Antigamente você tinha uma variedade até das temáticas, dos lugares assim que as princesas viviam, das personalidades delas. E ao longo do tempo, você pode ver que a gente tem mais princesas asiáticas, mais princesas indígenas, pretas ou latinas, sabe? É uma coisa muito mais recorrente hoje em dia, o que inclusive até gerou algumas discordâncias das pessoas, porque a personalidade das princesas também tá começando a ficar muito igual. Sim, lógico. Essa coisa tipo, é que eu sou atrapalhada, eu sou não sei o que e tal. Justamente que foi feito para ter um contraste com a princesa clássica, né? Eu acho que isso entra nessa parte do ESG não, a gente tem que representar uma outra coisa, um outro tipo de realidade. A menina que mora não sei aonde, ela quer se identificar com a princesa que tá ali na tela, e aí às vezes ela tem uma outra personalidade, não sei o quê. Então tem essa coisa de querer representar ao invés de imprimir uma perspectiva alternativa sobre a realidade, que antes era a proposta de filmes, de obras culturais, né? E também dos próprios serviços. Os serviços, eles tinham uma personalidade, digamos assim, tipo, a gente quer te entregar isso aqui, a gente tá te oferecendo uma perspectiva de como você pode se locomover, no caso de um aplicativo de corrida, né, de carros. E hoje em dia você percebe uma espécie de medo das companhias, né, tipo, não, então você tá esperando isso? É isso aqui. Um pouco de medo de ser criativo, assim, né? De oferecer uma nova perspectiva sobre o produto que está sendo oferecido. Tudo é problema, né? Tudo é uma tentativa de nivelamento, ok. O problema é que todo nivelamento, sobretudo os compulsórios, você vai nivelar por baixo. Não é natural, né? Então, eu dei uma olhada rápida aqui, né? O ESG, já que a gente começou a falar dele, a parte ambiental vai dizer mais respeito à questão de resíduos, né? Gestão da água, recursos naturais, gestão de energia, emissão dos gases de efeito estufa. De efeito estufa, sei. Social. Aí aqui ficou a dúvida, né? Será que é ou não é? Deixa o social por último. Governança, né? Práticas contábeis tributárias, conformidade, transparência, auditoria, riscos e controles. Ok. E aí social. Saúde e segurança. Saúde. O que é saúde? Se o que é chamado abuso abala a saúde emocional, saúde psíquica, logo então é problema de saúde. Certo? Então cabe. Não mas cabe, certo? Sim. Então, engajamento do funcionário, gestão do fornecedor, segurança do produto, segurança e dados. Beleza. Então, uma coisa é assim, Mônica vai e traz um relatório para mim. Eu pego o relatório, jogo de lado e falo assim, isso aqui tá uma porcaria, né? Você acha que isso aqui é um trabalho decente de se entregar? Vê se faz isso direito. Isso é desrespeitoso. Sim. Certo? Isso é desrespeitoso. Agora, se eu receber o relatório e falar assim, Mônica, eu esperava um relatório mais completo. Refaz, por favor. Certo? Poderia ter sido mais polido? Poderia. Olha, poderia, mas vamos encontrar o problema? Mônica, eu esperava um negócio mais completo. Tá? Pra mim tá faltando, não sei o que. Refaz, por favor. Não tem que ficar, olha, parabéns pelo trabalho que você fez. Não, jura que tem gente que tem que agir assim numa empresa hoje? Não, tá brincando? Não. Todo canto, né? Isso é o retrato da, né? É o que eles falam do feedback sanduíche. Nossa, nunca ouvi isso. Você faz um elogio, uma crítica e um elogio. Você nunca ouviu essa palhaçada? Não. Porque senão você pode ferir a suscetibilidade. Olha, muito obrigado, parabéns pela rapidez do relatório.
Porém... Entretanto, tá faltando metade dos dados, né? Você completa, por favor. Mas olha, obrigado mesmo, porque inclusive a coloração tá muito boa. Tá. Coloração. Quer dizer, você entendeu? Tipo, você tem que pedir desculpa de sinalizar pro cara que o trabalho não está adequado, né? Então, uma coisa é você ter uma postura destrutiva em relação ao outro, porque você tem dificuldade de respeitar alguém. Claro, Isso que é o existe. mínimo, isso, eu ia falar, o mínimo do respeito. Existe, lógico que existe para muito. uma pessoa. Só existe menos do que existia antes. Aham. Mas muito menos. É. Essa turma não sabe qual é que é. Certo? Quando numa redação que a gente tinha 1000 anos atrás, né? Nos grandes jornais, o cara rasgava o texto e falava, isso aqui não tá publicável. Faz de novo. Né? E muita gente hoje sente saudade dos chefes mais severos, porque foram os caras que forjaram. Sim. Né? É. Pô, aprendi muito com o cara e tal. Eu lembro de uma história que alguém contava que falava, eu pegava aquilo, eu ficava num veneno com aquela mulher, eu falava, vou fazer, eu quero ver, eu vou acho que era datilografar. Eu vou datilografar perfeito, certo? E eu vou fazer de tal forma que ela não vai achar defeito. E com isso o sujeito se tornou lá um grande datilógrafo. Eu não lembro se era exatamente essa história, eu queria lembrar quem era. Né? O Júlio Ganico conta uma história que ele trabalhou com uma gerente muito exigente. Que o pessoal tinha um problema com ela, tinha medo dela e tal e coisa. Ele falou, cara, é uma pessoa. Né? Acho que foi o Júlio que me falou essa outra história. E ele decidiu que ele ia trabalhar bem com a mulher, certo? Ele não ficou se apertando, pegando nas minúcias e tal. Ele olhava pra ela com carinho, assim, falou, Sim. ela tem os motivos dela, pá, sei lá qual que é, não sei nada da vida dela, mas não vou entrar nessa pinimba, eu tô aqui pra fazer meu trabalho, pá. Dali a pouco tempo a mulher tava adorando o cara, porque ele não fazia o que todo mundo fazia. Eu conheço uma história assim também. Né? Então, Não foi o Arnaldo? O Arnaldo? Porque senão ele tem uma história assim. É? É. Olha só, então, você vê, ó, o Júlio é um dos maiores do que ele faz no país. Não tem agenda para atender, todo mundo é desesperado para ser atendido pelo cara. Eu estive recentemente com uma pessoa que ele atendia lá no Itaim, né? Uma senhora muito distinta e tal, e que fala, era tão bom quando ele vinha aqui e tal. Ele ganhava o que queria lá, certo? Não dá mais para fazer, porque tem outras prioridades e tal, pá. Arnaldo é o maior fabricante de software para lavanderia do Brasil, né? Ele e o sócio. Você vê, dava certo, né? E hoje em dia o que nós temos visto? E foi o que eu falei lá na minha reunião do Benin, né? Eu falei, nós temos a geração mais incapaz em mais de um século, né? Por quê? Porque a gente fica tentando passar um pano para eles em tudo, né? Fazer por eles o que ninguém fez por nós. Não vai funcionar. Eu lembro de uma mãe falando, eu quis dar para minha filha, para meu filho, tudo que eu não tive, eu não quero que ele passe pelo que eu passei, ou eu não queria passar pelo que minha mãe passou, qualquer coisa do gênero, né? Falei, sim, e a sua educação deu errado, então, tá ruim quem você é. Não é isso. Então sua mãe acertou. Pois é. Então não é tão ruim você copiar a sua mãe. Não mexe em time que tá ganhando, né? Não é. Então, o lance é esse, né? E aí qual é a dor? Aqui nós entramos de sola no assunto. As empresas têm tido uma dificuldade monumental de contratar, gerenciar, certo? Suas pessoas e de reter os talentos. Tem sido uma dificuldade monumental. Porque você tem uma degradação crescente, galopante da qualidade da mão de obra. É que tem uma coisa que vem antes. Como é que a gente ensina? Eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco, né? No 1 a 1 do BNI, e ela falou, não, porque olha, eu acredito, eu tenho estimulado as pessoas, os meus clientes, a criarem a nova geração de vendedores. Porque eu tenho conseguido com o meu time. Eu falei, então, minha jovem, é porque você tem uma capacidade que você não identificou. Você faz com tanta simplicidade, é tão normal para você, que você não se ligou. Mas você tem um farejador para contratar gente. Gente que é treinável, que é educável, que hoje em dia é um artigo de luxo. Tem um problema que vem antes, tem uma degradação do indivíduo Da mesmo. matéria-prima, digamos assim, né? Exatamente. Então tem um passo que a gente tem que fazer antes. Não adianta educar, treinar e tal, porque não gruda. Nunca vai. Ai, meu Deus. Os caras são teflon, entendeu? Não gruda. É uma geração complicada. Né? Gente. Bom, você tem bastante contato com isso, né? Porque você integra lá o grupo de jovens,
você é catequista, você Foi professora amiga já, de um monte né? de mãe que tem... Não, foi professora. Outro fenômeno que está acontecendo, os professores, ó, evasão da sala de aula. Os caras não querem mais dar aula. Se tornou impossível, porque qualquer coisa que você faz, né, o professor vai lá para desancar o pau no professor. O pai vai lá para desancar o pau no professor. Certo? Esses são os mesmos caras que não aguentam nada na empresa. Ontem era na escola, agora na empresa. É isso aí. E aí a gente volta para aquele vídeo. Do cara da Starbucks? Ah, É fantástico. aquele vídeo é fantástico, mas no sentido. No sentido de como aquilo traduz, né? Tipo, traduz toda uma fantástico geração, né? como um estudante de medicina que tá estudando uma doença Rara, matadora, que assim. tá vendo ali na frente. Fantástico. Exatamente isso. Né? Ótima Se você analogia. não se lembra do episódio em que a gente comentou esse vídeo, nós estamos falando de um vídeo de um atendente da Starbucks que simplesmente surtou no turno dele de trabalho. Uma pessoa foi um pouco mais grossa, deu uma resposta mais atravessada assim pra ele, se eu não me engano. Ele simplesmente caiu ao chão, assim, eu não aguento mais, a minha vida é horrível, não sei o quê. Imagina aquele turno básico da Starbucks, que é bem rapidinho, né? 6 horas. Ele falou Gente, isso. 6 Eu tô horas, 6 né? horas aqui fazendo ele café. fala, eu tô 6 horas, ele vai pro escuro, assim, no fundo da loja e tal. Ele fala, as pessoas sendo mal educadas comigo. Nós temos o link desse vídeo, acho que no vídeo 2 ou 3 do Podemos Sal. colocar aqui, né? Pode 2 ou colocar 3, aqui acho também. que foi mais pra frente. Não? Eu acho que mas foi, a gente no 2 procura ou o no link, 3. né? Mas Então. a gente põe aqui de novo pra vocês, porque assim... Mas e aí, o que faz com isso? Porque assim, olha, eu vou dizer pra você, a coisa tá feia. Olha, para saber se eu devo entrar nesse assunto agora, eu preciso perguntar pro Rafael quanto tempo nós estamos aqui, Rafael? Vai fazer 20 minutos. 20, então dá para entrar no tema. Mas, Rafa, será que a gente pode aumentar um pouquinho aqui o nosso retorno? Tá escuro, né? Tá. Então, o louco bicho, quem sabe faz ao vivo. Estamos aqui, não. Obrigado, Rafa. Rafael da Once Produtora. Mas isso não é nada. Rafael, pai do Berício, tá aqui Aí sim. ajudando a gente aqui com a luz de fundo 1 de 20. Cargo de responsa. Tem que estar no escuro mesmo, né? Mas beleza. Isso, aperta no meio. Não, por causa do... Ô, gente. Por causa do outro estúdio. Ó, o cara entende tudo de fotografia, mas de TV tá sofrendo uma barbaridade aqui. Aê, meu garoto. Agora Vou sim. deixar no último pra você. Não, que a Maria Clara tem fotofobia. Nós temos que protegê-la. Entendeu? jovenzinha, entendeu? Engraçadinho. Engraçado, eu olhei a foto. Fotofobia. Ficou. Entendeu? Gênio. Tem que rir da piada dela, senão traumatiza. Não pode Eu vou traumatizar no a conselho pobrezinha. tutelar. Isso eu me lembro da história do gato lá da Romaria, né? Tá em algum... Olha pra trás aí que você vai achar. Do gato da Romaria. Aliás, na reunião perguntaram, né? Falaram, e aí, agora não pode ter gato? comentaram. Se você ficou curioso ou curiosa sobre a história do gato da Romaria, escreve pra nós. Não escreva. Será que a gente vai achar o gatinho, filha? Não dá. Tá vendo? Ele morreu por culpa sua. Então, a Mônica perguntou, como resolve? Já tô respondendo aqui, ó. O bullying começa em casa. Entendeu? Faça bullying com seus filhos, dificulte a vida deles. Tá funcionando. Sim ou não? Não isso, Não, né? Não isso, né? Mas enfim, Falar não só pra contrariar. a história do gato é muito boa, mano. Tá Não, maluco? não é. É muito boa. Continue falando do empreendedorismo, tá? Tá certo. Olha, eu também conversava recentemente com uma amiga minha que ela tem uma agência consolidada de recursos humanos. E o grande lance deles sempre foi a assertividade. As empresas contratavam eles exatamente por isso. Porque eles traziam um candidato, Pessoa certa. tipo, sabe assim, ó, o número sem fazer barrinha? Vinha, encaixava, falava, meu, era exatamente essa pessoa que eu precisava. E aí ela tava me falando, porque a gente tá, numa das empresas que eu atendo, a gente tá num processo seletivo. E, inclusive, se você conhecer um bom operador de Munk, manda para nós também, porque tem vaga, né?
Então, na Roda MOOC, que é dos nossos amigos Dani e Darlan, e que precisa, portanto, contratar essa cadeira. E aí, nesse contexto, essa minha amiga, já há décadas no ramo, falou da dificuldade que eles têm tido para contratar agora. Em todas as áreas. Todas as áreas, independente da área. Todas. Então, eu comentei com ela uma coisa que para mim será uma máxima do mercado. Aconteceu já numa determinada indústria, que é a indústria das empregadas domésticas, né? Que começou a acontecer com as empregadas domésticas há alguns anos atrás. E que dava umas brigas homéricas nos condomínios, né? Quando tava na moda contratar, porque agora tá meio fora de moda, né? Sim. É também politicamente incorreto para muita gente, sabe? Parece meio que uma coisa snob ou de exploração da mão de obra do... Então tem uma venda de virtude que parece? Perdão, contratar uma empregada, Ah, tá. né? Então... Jura? acho que não pode nem chamar de empregada. Eu perigo ser cancelado aqui por causa disso. É melhor você ir logo limpar a casa da pessoa que é mais fácil. Isso, né? Você vira empregado. E aí, voltou um pouco a baila o negócio de diarista, né? Porque Ah, sim. também acho que evoluiu a questão de produto de limpeza, né? Enfim, né? Então as pessoas acabam dando um tapa. Ou a pessoa simplesmente ficou mais porca, o povo não limpa mais tanta casa, né? Pode ser também. Mas é que tem as lavanderias comunitárias, enfim, mudou a dinâmica, né? Mas o fato é que as empregadas domésticas começaram a ser disputadas dentro do condomínio, vizinha roubando de vizinha, Ah, é. né? Então, Nossa. começa a dar pau, porque você não tem para achar no mercado de desempregados, certo? Sim. Hoje em dia, né, a outra coisa que vai dar problema, isso aqui vai ser um poço de problema, esse episódio. Mas, eu falava para essa minha amiga, a minha sensação é, como é que você vai procurar só entre os desempregados, como você sempre fez? Não vai mais dar. Você vai ter que fazer uma coisa diferente. Porque hoje em dia, se o cara tá desempregado, é quase certo que ele é um idiota. Ah, tá. É quase certo. Eu ia Ninguém dizer, fica desempregado. Eu ia dizer, não quero trabalhar. Portanto, ele é um idiota. Porque ele não sabe o que é ser uma pessoa, né? Hoje em dia, o cara que quer trabalhar é visto como idiota por muita gente. Ah, sim. Você tem tantos incentivos para não trabalhar, certo? Você tem tantos motivos para não trabalhar, para acreditar nessa ideia de que você só faz o que você quer quando quer, né? Então, E é engraçado porque assim, eu percebo que não querem trabalhar, mas tem meio que aquela obrigação assim de que, não, eu tenho que fazer uma faculdade. o povo quer estudar para ficar Então, muito pronto para o trabalho. Só que aí Porque nunca aí eu fica vou pronto. fazer uma faculdade e aí eu vou trabalhar na minha área. Não, aí o cara faz uma faculdade. Quando ele termina a faculdade, qual que é a história Faz que a ele conta em faculdade. casa? Que faculdade? Vamos, né? Ele A gente já vai pra falou Unisquina, disso aqui especificamente, né? Sim. No, Vai pra no Unisquina, Sal. é. Então, vai pra Unisquina, cara. E aí ele estuda bastante no amarelinho. Você conhece os amarelinhos? Não? Toda faculdade tem um barzinho amarelinho, não tem? Ah, olha Coloca só. aqui, vê se não tem. É Toda verdade. faculdade tem um barzinho amarelinho. Ah, vamos lá no amarelinho, não sei o que, Matar jogar aula. truco, não sei o que. Cara, eu fiz... Tem essa galera. Eu tinha vários amigos, gente, que faziam isso. Eu fiz 1 ano de Eu faculdade. não sei nem jogar truco. Não Eu ia. também não lembro como. Eu fiz 1 ano de faculdade na Uninove. Fiz 3 meses de faculdade no ENIAC. Não tive a fibra necessária para concluir um curso superior. Sim, porque você já trabalhava muito, é outra coisa. Não, tem tudo a bem, ver mas com... o fato é que eu não tive a fibra necessária. Porque dava para ter terminado. Mas também o curso era muito ruim. Então. Certo? Muito bem. Que Em você 1 ano cursava e 3 mesmo? meses, publicidade e propaganda, Ah, né? E aí eu encontrava na sala de aula professores menos aptos ao desempenho da função do que eu. Pois é. Que não sou um gênio. sim. Ou seja, não é porque eu era bom pra caramba, é porque os caras eram ruins mesmo. Entendeu? Você pensa, o cara que é bom, dificilmente ele vai se submeter a estar lá numa sala, aguentando malcriação, um monte de nego estúpido, certo? Ele vai aguentar se for um sacerdócio mesmo. Você pega um cara que nem o professor Clóvis de Barros, sabe? Baita professor, né? Por sacerdócio mesmo, né? Como muitos outros. Sim. Sim. Mas na sua imensa maioria, professor universitário é como mecânico, padeiro,
enfermeiro, médico, tem mais ruim do que bom, certo? E eu vi nessa realidade, e eu numa faculdade também que é mercantilista, é aluno, entra de um lado, sai do outro, né? É quase que a sistematização de uma venda de diploma através de um processo, né? Então, de um processo legítimo, tô falando, não tô, venda de diploma, daqui a pouco vou dizer que eu tô acusando os caras, né? Então, não, mas é um negócio que aprendeu, ok, né? Aí tem as notas do MEC, que também não querem dizer nada, né? Mas beleza. O que eu queria dizer é, em 1 ano e 3 meses de faculdade, eu jamais cabulei uma aula para ir num bar. Sim. Não bebo mesmo também, certo? Vai ficar fazendo o quê? Jamais. Então, não, eu vi. Ninguém viu. Nunca aconteceu. Mas você faltou em várias aulas porque aulas. Tinha que trabalhar. Eu reprovei em língua portuguesa, que tá longe de ser meu ponto fraco. Tá longe de ser meu ponto fraco. Reprovei por falta. Nosso glossário, nosso dicionário ambulante. Eu paguei um sapo outro dia, eu paguei um mico outro dia, meninas. Eu tava na reunião da Ignis, e aí eu escrevi na apresentação, bem-vindo, separado e sem hífen. E aí o Dr. William falou, bem-vindo é com hífen, hein? Eu falei, não senhor, é o único jeito como não se escreve. Você pode escrever separado ou pode escrever junto. Caraca. Aí ele veio e falou, Fabião, Ó, discussão. Bem-vindo. Aí ele foi procurar. Eu falei com tanta convicção que ele ficou com dúvida dele mesmo, né? Eu não tinha nenhuma dúvida. Aí ele foi e falou, bem-vindo sem hífen é nome próprio. Certo? E o bem-vindo é só com hífen mesmo. Eu falei, rapaz, eu não sabia. Deve ter mudado no acordo ortográfico. Porque eu sempre soube e tal. Nunca foi do jeito que eu escrevi. Nunca foi do jeito que eu escrevi. Né? Aí eu falei, gente, desculpa, tal. E aí, em algum momento, na reunião, alguém fez uma pergunta pra mim, tomando a mim como uma referência, né? Eu falei, olha, você lembra que eu sou o cara do bem-vindo, né? Talvez não seja o melhor pessoa pra você perguntar. Até parece. Mas eu errei assim, mas muito convicto, né? Como, aliás, normalmente erro, né? Bastante convicto. Colérico, né? Afirma pra fora. Afirma pra fora. Tava dizendo isso sobre a língua portuguesa, porque eu repeti por falta. Certo? Veja só, incrível. Aula, aí, só fazia o menor sentido. E a professora pegou muito firme que não ia estar, porque eu tinha criado um problema com ela, que eu discuti um negócio do hino nacional. Foi do hino? Foi. Nossa! E ela também estava certa. Porque eu disse, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Eu falei, esse as tem que ter crase. Ela falou, não, mas não tem, é uma licença poética, né? Como eu já sabia que ela... A margem que ouviu. Então... Você, margem não ouve. A margem não ouve, né? Como eu sei que ela era um tanto estulta, eu embarquei e falei, ela deve estar errada, porque, né? Ela é meio tapada, né? Ela falou, não tem crase. Tô afirmando pra você que não tem crase. Eu falei, professor, não faz sentido, né? Ouviram, sujeito oculto, eles, alguém, uma galera, né? Que estava às margens, ouviu o grito, né? O brado retumbante do povo heróico. Ela falou, pois não, mas foram as margens mesmo. Você vê que ela era mimizenta, né? Porque, gente, qual o problema? Tirava uma falta tua lá e... Não, e outra, se eu tenho um aluno desse, o que eu ia fazer com ele? Eu ia deixar ele... Não, eu ia discutir. Não, você tem certeza? Tenho certeza, tal. Eu ia tirar um barato dele. Ia deixar ele passar vergonha na frente de todo mundo, né? O que você me dá? Você tem uma caixa de bombom? E aí, se vier alguém falar que, mas vocês ficam aí defendendo a verdade, não sei o que, tá falando que podia ser, eu, né, no caso, falei que podia ter tirado uma falta dele. Sim, lógico, porque voltamos a um episódio recente nosso, é preciso ter alguma noção, né, das coisas, né? É preciso ter um senso de adequação e tal. Então, a professora, olha, coitada, em tanto tempo deve ter tido o desprazer, então, que deve ter sido pra ela de discutir com você. Que bom, né? Porque ninguém discute um assunto desses, né? Ninguém vai falar... Eu queria ter um aluno chato assim. Imagina, falou com a margem? Não falou com a margem, falou com alguém, eles. E ela se sujeitando a... conversar com um aluno que provavelmente, quer dizer, não sei, né, mas talvez ela pensasse, nossa, que ser humano inferior, né, tá? Então... Achando que margem é... ele ainda podia discutir o assunto, que é um né, ele sujeito tava oculto. discutindo e entendendo o que ela tava falando. Não é um sujeito... Pois é.
Se eu fosse ela, eu simplesmente falava, jura, então semana que vem você vai me trazer um Você trabalho. me traz, Você vai fazer um seminário. Senão Você você vai topa repetir comigo por falta. apostar? Que senão você vai... Não, então, antes, na teima, já falaria. Vamos fazer a seguinte aposta, já que você tem toda essa convicção, certo? Vamos fazer o seguinte, se você tiver certo, eu vou te aprovar, vou te dar a média do semestre. Você não precisa fazer nada. Se você tiver errado, você vai ter que fazer um simpósio e vir aqui apresentar pra todo mundo. Você topa? Nossa. Seria isso ele que ia fazer. topar, Seria ele ia assim. E topar. eu ia topar, eu ia cair Ia do se cavalo, ferrar. certo? O que ia acontecer depois disso? Ela ia ganhar um aluno super interessado, certo? Pois é. Que foi o que outros professores fizeram comigo em algum momento. Falaram, esse cara é um idiota, mas tem algum material ali. Deixa eu ver se eu trago ele pra mim. Sim. O professor Tom, por exemplo, fez isso. A gente era tudo mala, tal, professor de educação física. A gente queria fazer acontecer e tal. Ele falou, não, esses caras têm um tônus. Eles são uns idiotas, mas eles têm um tônus, eu vou aproveitar isso. Ele falou, vocês não vão jogar basquete, coisa nenhuma. Se quiser, handball. Hand o quê? Handball. Certo? E aí ele ensinou um negócio pra nós, ele deu uma série de lições Você pra começou a nós. jogar handball com ele? Com o professor Tom. Ele que nos Sério? ensinou. E em seguida, fui chamado pra jogar em Guarulhos. Você é amigo do Fábio até hoje, né? Exatamente. Então, pô, o cara converteu a gente, assim, ele virou pra nós um norte, assim, um farol, né? Pô, muito legal. É o que eu faria. Certo? E eu falei pra ela, professora, me dá um trabalho, a senhora sabe que eu tenho condição. A minha média com ela era 9,2. 9,8 minha média com ela. Porque eu tirei 10 e 9,8, assim, sabe? 9, sei lá, 9,6, faltava um, né? Falei pra ela, a senhora sabe? Ela falou, não, as regras são para ser cumpridas. Eu falei pra ela, se a senhora insistir nessa postura, eu vou abandonar a faculdade. Ela falou, por mim, não muda nada. E eu cumpri a minha promessa. Abandonei a faculdade e falei, meu, tem sentido isso aqui, né? Por uma imaturidade, por uma lógica. Claro, né? mas Evidente. também carregar uma matéria... Né? Imagina. Cara, porque esse tipo de regra foi feita para o homem, né? Não o homem para esse tipo de regra. Exatamente. Porque eu não tô... Também se eu falasse, a regra foi feita para o homem. Não necessariamente, né? Tem algumas regras que são muito Você pode absolutas, burlar, mas essas... E eu levei pra Poxa. ela o CNPJ da empresa. Mostrei pra ela, professora, eu tenho uma empresa. É uma agência. Isso aqui é um curso de publicidade. Jornais funcionam à noite. Por favor, professora. Né? Tá aqui, ó, nosso portfólio. Deu muito cartaz já pra essa mulher. Nem sei quem é, mas... Não tem. Eu não lembro o nome dela. Então, mas assim... Eu gostaria de lembrar pra falar aqui. Mas assim, aí... Tá, você tava falando de tudo isso. E, gente, o que a gente vai fazer? Então, primeiro... Com esses SG aí, Calma que agora aí. vai estar lotado de gente. O que vamos fazer? Eu acho que isso é assunto pra gente falar no próximo. Sabe a decisão. Você vê que, apesar de ela ter tirado o aparelho, é uma garota muito aparelhada, né? Ruim, né? Ruim. Desculpa. Tchau, gente. Obrigado, tá? Sério, Depois tchau. dessa só o Fala porão. tchau. Não, depois dessa, vocês nem questionem por que eu fiz a piada da fotofobia. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau.